aquilo que nós aprendemos nos livros de história acabam pintando um quadro que trazem características dos portugueses como grandes vilões da história do Brasil, que vieram, tomaram nossas riquezas, enganaram os índios, destruíram tudo, Certo. e o que sobrou ficou para os brasileiros e para os índios, e seja que... Isso sempre me intrigou, né? Eu sempre tive uma curiosidade. A primeira vez que eu fui em Portugal foi uma experiência maravilhosa. Sempre quando eu estou em Portugal, eu sempre me sinto muito bem lá, eu gosto, né? Eu sempre, pequeno, escutei a faculdade de Coimbra, né? E eu sempre, mas o meu sobrenome é Coimbra, então tem uma faculdade. Eu, pequenininho, dizia, tem uma faculdade da minha família em Portugal, né? Vossa faculdade. A minha faculdade, Coimbra, né? Que eu tenho Coimbra no sobrenome. Porém, até que ponto, professor, essa questão dos portugueses serem vilões ao chegarem até o Brasil e até que ponto a gente pensa como também algo positivo, né? Claro, podem existir pontos que não são bons, mas esse quadro que pintaram para a gente ali na terceira série, na quinta série, que depois aprofundou na sétima, na oitava, e assim sempre se falou da mesma coisa. Sempre se fala, certo. Até que ponto isso é a verdade ou foi meio, assim, diferente a realidade em si? Bom, é um assunto maravilhoso, né? Vamos ver. Ponto. Veja, o que levou um reino que está na ponta da Europa, que tinha 2 milhões de habitantes, entre homens, mulheres e crianças. O que levou esse reinozinho a explorar o mundo? Né? Então, vamos pegar, qual é o motivo que faz com que um reino pequenininho se lance, faça um empreendimento que move a nação inteira para buscar explorar o mundo? Muito bem. Então, se você pegar o livro de história, não é qualquer livro de história, tá bom? Enfim, há livros de história muito bons e que trabalham isso de uma forma real, correta, concreta, analisando todos os aspectos, né? Mas a nossa história oficial, a que está rodando pelas universidades, etc., ela é, em sua grande, principalmente a história trabalhada nos livros didáticos, é uma história de viés marxista. Entende? E a história de viés marxista, ela tem como sendo o único motivo pelo qual o homem faz alguma coisa, é o motivo econômico. A única forma, a única coisa que move as pessoas é a economia. É a luta de classes e a economia. Então, qualquer livro de história didático, fora raríssimas exceções, qualquer livro de história didática trabalha com esse esquema na cabeça. O que move a história é a economia, a infraestrutura, a superestrutura, todo o papo marxista. E segundo esse papo, entende? Então, os portugueses se lançaram às navegações em busca de riquezas. Que riquezas? As especiarias da África, da Ásia. Muito bem. Vamos imaginar o seguinte. Qual foi o dinheiro para esse investimento, né? Quem é que investiu? Né? Portugal era um reino, foi um reino, uma monarquia que foi calcada muito na riqueza da burguesia. Então se diz o seguinte: foram os investimentos burgueses, né, que levaram em busca de lucros. Muito bem. Então vamos pegar isso e vamos nos transportar para 1300. Vamos imaginar que nós estamos naquela praça linda de Lisboa. Não, aquela praça não existia ainda. Vamos imaginar, nós estamos conversando em frente à Catedral de Lisboa. Subindo ladeira lá, em frente à Catedral, perto da casa de Santo Antônio. Isso ali. E estamos conversando ali, né, tem duas pessoas conversando. Um deles é um cara baixinho,
entende, que está buscando investimentos para fazer uma obra. Essa obra são as navegações que começaram a ser pensadas já até antes de 1300. Né? Mas vamos pegar 1300 como sendo uma data. Ele está conversando com um burguês. O burguês tem dinheiro. Está com dinheiro no bolso. E ele está querendo convencer o burguês a investir. A investir em quê? Nas especiarias, etc. Navegação. Então ele chega para o burguês e fala: cara, você precisa entender o seguinte, não há maior investimento do que esse. A gente compra pimenta, o que seja, lá na Índia, né, e vai vender aqui em Portugal por 100 vezes o preço. É verdade, é isso mesmo. Né? A pimenta comprada lá, o preço aumentava 100 vezes chegando em Portugal. Portanto, não tem, isso é um investimento bíblico. É só a Bíblia que promete 100 vezes de lucro. Não tem nada que mostre um investimento tão grande. Então o cara falou: legal, muito bem. Entende? Mas espera um pouquinho. Onde é que a gente vai buscar essas especiarias? E o cara fala: nas Índias. Ah, sim, tudo bem. Você sabe onde é as Índias? Vamos agora colocar a resposta que seria lógica naquela época. 1300. Não sei. Que notícia você tem das Índias? Ah, tem umas lendas que falam. E tem as especiarias que chegam, porque chegavam, né? Através de 1000 caminhos diferentes, chegavam lá. Entende? Então eu sei que existe. Mas onde está? Não tenho a menor ideia. Ah, e tem mapa para chegar lá? 1300. Não tem mapa nenhum. O burguês ia pôr a mão no bolso, não põe mais, né? Fica pensando, bom, mas tudo bem, então, como é que nós vamos descobrir esse negócio? Ah, nós vamos vamos explorar o caminho. Como é que a gente vai explorar esse caminho? Nós vamos ter que construir navios que vão dar volta à África para um lugar que a gente nem sabe onde é que é, porque eles não sabiam como é que era a África da metade para baixo, e vamos chegar lá. Ah, esse caminho está traçado? Não. Tem mapas? Não tem mapas. Tem navio? Não tem navio. Porque não tinha navio. Em 1300 não tinha os navios, as caravelas. Né? E o burguês fala: tá, e não tem navio, não tem mapa, né? Você não sabe o caminho. Quanto tempo vai levar a viagem? Não sei. Não tenho a menor ideia, porque eles não sabiam. Nada disso. Ah, tá bom. Em quanto tempo você acha que eu vou ter lucro do meu investimento? Eu vou investir. O retorno vai vir em quanto tempo? O cara diz: bom, 100 anos. Porque foi isso. Foram 100 anos para esperar o primeiro retorno. Então, eu pergunto o seguinte: se você fosse um burguês, você investiria? Não. Ninguém investe. Entende? Se você vai fazer, você propõe isso para um burguês que quer o retorno, é mais ou menos como se eu dissesse o seguinte: olha, Guto, estou vendendo terreno na Lua. Pode ser que daqui a 100 anos seja um bom negócio. Entende? Agora não é. Você tem muito melhores negócios para investir do que investir nesse negócio. E Portugal investiu. Portugal investiu. Se você ler a história de Portugal, os investimentos que Portugal fez foram 200, 300 anos antes do primeiro retorno. Eu estou falando em termos econômicos. Né? Nenhum louco faz isso. Então o motivo não foi econômico. Entende? Então você dizer que Portugal... Não existia uma justificativa econômica ali palpável para começar ali, real, como qualquer investidor quer, não existia. Mas eles investiram. Então a pergunta fica: por quê? E você vai procurar em toda a metodologia de análise marxista, você não acha a resposta, não tem resposta. Assim como não tem resposta a invasão holandesa no Brasil. Outro papo para conversar depois. Não tem resposta para isso. Agora, se você entra na mentalidade dele, na época, e lê, por exemplo, Camões,
Se você ler Fernando Pessoa, você encontra lá os motivos. Fernando Pessoa dá os motivos das grandes navegações. Camões dá os motivos das grandes navegações. Entende? Agora, se você é marxista, você vai, não, porque os motivos que ele dá não são motivos econômicos. Que motivos que dá Fernando Pessoa e que dá para Camões? Você só lê os Lusíadas, só lê o Velho do Restelo. Podíamos fazer uma conversa lendo o Velho do Restelo e lendo as poesias de Fernando Pessoa, o Monstrengo de Fernando Pessoa. Me passa um pouquinho esse livro. Deixa eu pegar aqui só uma coisa. Fernando Pessoa diz o seguinte: causa das grandes navegações. Navegar é preciso. Preciso por quê? Porque se Fernando Pessoa fala, navegar é preciso. Sim. Preciso por quê? Ele tem uma poesia. Eu leio a poesia. Eu estou lendo a poesia como historiador e não como amante da literatura maravilhosa de Fernando Pessoa. Estou lendo como historiador. O monstrengo que está no fim do mar, na noite de breu, ergueu-se a voar. A roda da nau voou três vezes a chiar, e disse: quem é que ousou entrar às minhas cavernas que não desvendo, nos tetos negros do fim do mundo? E o homem do leme disse tremendo: el rei Dom João II. E quem são as velas onde me roço? De quem as quilhas que vejo e ouço? Disse o monstrengo, e rodou três vezes rodou, imundo e grosso. Quem vem poder o que só eu posso, que moro onde nunca ninguém me visse, escorro os medos do mar sem fundo. E o homem do leme tremeu e disse: el rei Dom João II. Três vezes do leme as mãos ergueu. Três vezes ao leme as repreendeu. E disse no fim de tremer três vezes: aqui no leme sou mais do que eu. Sou um povo que quer um mar que é teu. E mais que o monstrengo que minha alma teme e roda nas trevas do fim do mundo, manda a vontade que me ata ao leme de el rei Dom João II. O que foi que fez as grandes navegações? Foi o desejo de Portugal de crescer. Na outro poema, ele diz o desejo de Portugal de levar o cristianismo. Mas isso aí é bobagem. Imagina, isso aí é desculpa que a igreja inventou. Imagina se alguém hoje em dia pensaria nisso. Eu responderia: cara, não estamos hoje em dia, nós estamos no século XV, nós estamos no século XIV, e no século XIV a mentalidade é essa. Eu tenho uma imagem que uma pessoa me passou uma vez, uma moça, poeta, entende? Que eu fico pensando, puxa, isso é pensar. Ela analisa as naus portuguesas, as caravelas portuguesas. As caravelas portuguesas têm aquela cruz desenhada, a cruz da Ordem de Cristo. E ela comenta o seguinte: o que movia as caravelas eu estou vendo isso agora não aqui. era o vento, nem as velas, mas a cruz gravada nelas. Isso mesmo. O que fazia os navios andarem não era a vela, era a cruz. Quem pensa isso entende história. É verdade. Quem pensa isso entende motivos que você não é capaz de pensar, porque você é do século XX, você é do século XXI. Você só pensa em dinheiro. Para você o que é importante é o lucro. Esses caras não pensavam no lucro. Claro que pensavam no dinheiro, é óbvio que pensavam no dinheiro. Mas dizer que a motivação era só econômica, não dá, não funciona. Aí você chega no Brasil. Você chega no Brasil e aí o que acontece? Leia a carta, Pero Vaz e Caminha. Está lá. O Pero Vaz e Caminha escreve para o rei. Você conhece a carta famosa. Lá na carta ele descreve a terra, fala dos índios, fala de tudo e diz o seguinte: a primeira semente que o senhor deve lançar nessa terra é salvar essa gente, é catequizar esse povo. Quer dizer, o Pero Vaz e Caminha aqui não era nenhum padre, não era o Frei Henrique de Coimbra. Era o Pero Vaz e Caminha, que era um... Meu primo, né? Que era um burocrata. Pero Vaz e Caminha era um burocrata. Ele termina a carta pedindo um favor para o primo dele, para o irmão dele. Entende? Ele está pedindo um favor lá. Entende? Ele diz: o motivo pelo qual o senhor deve colonizar o Brasil
é para salvar essa gente. Aí pega o historiador do século XXI que não consegue entender isso, porque na cabeça dele isso não existe, e fala, ele escreveu isso por demagogia. Eu falo, demagogia para quem? O Pero Vaz e Caminha estava escrevendo para o historiador do século XXI, era isso? Ele está escrevendo para o rei. Então, ele está escrevendo para... Ele queria sempre dizer a verdade. E qual era a verdade, então? O motivo pelo qual o senhor deve fazer isso é catequizar esse povo. Nós não achamos isso importante. Então, nós, na cabeça nossa, nós somos tão egoístas que nós achamos que ninguém acha importante porque nós não achamos. Aí pergunta quais foram as causas das cruzadas, né? E o cara não consegue responder, porque precisa ser muito estúpido para dizer que a causa das cruzadas foi econômica. Entende? Não dá. Você não consegue pegar as cruzadas e colocar na forma da economia. Não funciona. Entende? Então você tem que procurar outros motivos. Como os motivos são ideológicos, religiosos, não estou nem discutindo se são certos ou errados. Eu acho que são certos. Mas não estou nem discutindo isso. Eu estou discutindo que as pessoas podem se mover por outros motivos que não são os motivos econômicos. Então, quando os portugueses vieram para o Brasil, né, eles vieram para o Brasil com outras intenções. Né? Então, claro que também estavam os motivos econômicos, lógico. E talvez chegando aqui, vendo o quanto isso era potencializar. Vamos aproveitar tudo isso, vamos explorar, vamos fazer tudo isso. Entende? Mas o que move a pessoa a atravessar o oceano não é isso. Eu dou um exemplo em seguida, que está aí, que é o seguinte: o que fazia que os jesuítas viessem se meter no meio da selva do Paraguai, na selva do Brasil, para catequizar índio? Veja bem, você é jesuíta. Entende? Então você é um moço que se for, que é universitário, porque os jesuítas têm que ser universitários. Você é um moço de inteligência privilegiada, porque os jesuítas só aceitavam rapazes de inteligência privilegiada, que estudou muito, que trabalhou muito, que passou anos estudando teologia, estudando todas as ciências que tudo que o padre estuda. Né? Para quê? Agora você vai para o Paraguai, no meio de um povo que você não conhece a sua língua, né? Que são antropófagos, que provavelmente vão te matar. Que você faça a conta. Né? Para cada jesuíta que sobrou vivo, houve 4, 5 que foram mortos. Né? E se chegar no Brasil, porque a porcentagem de acidentes e de mortes, de naufrágio e de ataque de pirata no caminho era enorme também. Agora você vai para lá, né, e você vai matar, você vai catequizar os índios. Se eles se matarem, a gente manda outro. Entende? Agora vamos traduzir isso para economia, para a linguagem econômica. Vamos imaginar que a causa fosse econômica. Sim. Você vai lá, então por quê? Porque nós vamos fazer um grande império econômico lá. Nós vamos ter lucro com isso. Você não vai ter lucro nenhum, claro que você vai morrer. Entende? Os próximos que nós mandarmos também não vão ter lucro. Mas nós, no futuro, teremos lucro com isso. Eu pergunto, você vai? Vai não. Mas eles foram. Morreram mártires. Catequizaram. Fundaram. Não foi só jesuíta. Eu estou falando de jesuíta, estou falando do Brasil. Mas estou falando dos franciscanos dos Estados Unidos, na América do Norte inteirinha. Né? Que foram e morreram. Morreram mártires para quê? Para converter os índios. Isso nos leva para uma causa, para uma motivação que não é econômica. Analisar a história do Brasil em termos econômicos só é tão burro quanto não analisar em termos econômicos também. Deu para entender, né? Entendi. O que eu quero dizer é o seguinte, ao contrário de algumas pessoas que dizem, não, a causa econômica não tem importância. Tem. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, não se faz, não se motiva, não se fazem grandes obras, né, só por motivos econômicos. Entende? Então, essa estrutura da mentalidade, do modo de pensar marxista, que tudo se faz pela economia, está visceralmente errado. Repito pela terceira vez, não estou com isso dizendo que a economia também não é importante. Claro que é. Entende? Mas se você fica caolho, no mínimo caolho, se você só examinar a história do ponto de vista econômico. Então a história do Brasil é assim, não é só a história do Brasil. Isso é de qualquer lugar.
Só do México, escolhe qualquer lugar. Se você põe só ponto de vista econômico, você não consegue analisar. Entende? Então, esse livro vai falar um pouco dessa ideia. Todos esses livros aqui, pelo menos esse que está aqui na minha mão, aqui você encontra na Quadrante. Olha, as pessoas podem encontrar na Quadrante, talvez, esses dois. Você vai encontrar os dois na Quadrante, porque o 500 anos talvez esteja esgotado. Tá. Esse outro, sim. Esse aqui é da Cultura de Livros. Isso, tá eu aqui, acho que vai ser mais difícil você encontrar.